19h39, aguardando a entrada da mesma turma, que está prevista para 19h40. Chegando o primeiro aluno. Oi, Tauan, boa noite, tudo bom? Recebeu meu e-mail? Boa noite, professor. Recebi sim. Recebeu, né? Você desculpa eu ter demorado, viu? Não se preocupe, professor. Vou fazer uma projeçãozinha aqui para a gente tirar uma brincadeira com a aluna, tá? Tá bom. Vê se aparece ele aí, por gentileza. Tá certo. Não apareceu ainda não. Não, então vai demorar, porque ele parece que travou aqui alguma coisa, talvez tenha que sair. Deixa eu ver. Parece que ele travou. O Google Meet não está respondendo. Vou ter que sair. Tá certo. Eu vou sair e volto, tá? Volto já. Tá bom. Eu tô no aguardo. Pronto, vamos ver aqui, fechar um bocado de coisa aqui. Tauan, tá vendo agora? Professor! Gostei de ver. Cadê Wagner que não entra para ele ver? Tá vendo? Que massa! Quando ele vir. Que delícia, coisa linda. Obrigada, professor. Para mostrar ao pessoal que é pão, viu? Pois é, precisam saber, né? Você ainda está fornecendo para lá, para o Polilac? Tô. Desde que eles abriram que eu forneço. Muito bom. Meu irmão, você não pensou em enveredar também para vender tipo chia, sal, rosa, essas coisas todas, não? Eu uso sal rosa, né? No sem glúten eu uso sal rosa. Não, estou dizendo para vender, sacar e vender, embalar e vender. Não, professor, só nos pães. Meu irmão agora pegou uma empresa em Fortaleza em que ele vai vender só para esse grupo. Ele talvez chega um volume tão alto que ele ficou impressionado. É muito grande mesmo. Então, eu aconselho a você pensar nessa situação, trabalhar. Você compra aqui em São Paulo, bem baratinho. Ele me falou que comprava um desses produtos em Fortaleza, ele pagava, exemplo, por Wagner. Ó, Wagner aí. Wagner, você perdeu a não, tá apresentando não. Tá apresentando não ainda a aula? Não tá apresentando slide, não? Deixa eu ver. Não, tá uma tela, pelo menos para mim, tá uma tarja preta. Agora! Agora foi, professor. Olha aí, Wagner. Rapaz, que é isso, professor? Tá ganhando presente? Isso é para quem pode. Porque esse pessoal de Petrolina que podia trazer, mandar pra gente os peixinhos, os negocinhos, nem uma uva só manda. Agora, vai falar
de Garanhuns, você não pode mais falar do pão de Garanhuns, não? Está bem pregado Não, mas agora. isso aí o senhor comprou, né? Com certeza o senhor comprou. Isso aí não foi dado foi presente, não. Presente, meu amigo. Quero dizer que nós estamos gravando a nossa aula, e para entenderem por que esse slide, e desculpe eu estar tão barbado aí, mas foi em função de que foi uma brincadeira feita em sala de aula, onde o Wagner instigou, dizendo que os garanhuns não fabricavam pão tão bom como ele comia em Petrolina. Não sabia ele, nem eu, que nós temos uma grande produtora de pães deliciosos, que é a Giovana Valença, que faz pães, já fornece um dos grandes polos aqui, que é o Polilac, e ela já é produtora desse pão há muito tempo. Pão muito bom, gostoso, quentinho, que se você está no forno, é uma delícia, viu? Uma delícia. Então, garoto propaganda, encerrando a nossa... Valeu, professor. Nossa aula. Obrigada. Tá. O sistema travou de novo, Tauan. Ó. Voltou. Boa noite a todos. Boa noite a quem está chegando. Nós estamos dentro do horário das nossas aulas. Nós temos uma apresentação para fazer. Eu quero agradecer ao trabalho recebido, que eu já recebi no Google Sala de Aula. Não sei se eu recebi hoje, deixa eu ver a data que recebi. E esse trabalho nós iremos apresentar ele hoje já, conversar com ele já, que ele já tiveram o trabalho de me enviar. Só recebi dessa aluna, não mais recebi mais de ninguém. Cadê aqui? Fundamento do empreendedorismo. Atividade. Trabalho em equipe. Um aluno entregou. Quem foi a aluna? Isabelle Sabrina. Isabelle Sabrina. Ok. Isabelle Sabrina. Só recebi dela, viu, pessoal? Os outros pessoas não recebi Enberg. Ó, Dona Giovana me mandou, o senhor Iago, o senhor Enberg. O que é em grupo? Pronto, quem vai me apresentar agora é a Isabelle. Ela já chegou? Isabelle? Professor, licença, exatamente o que a gente não enviou? Olha, esse trabalho aqui, que dá... Trabalho em equipe para apresentar no dia 28 de agosto de 2020. Ah, tá, o que a gente vai apresentar Nós é do agora. grupo de Isabelle, professor. Você é do Eu, grupo de Isabelle, Isabelle, Giovana e José Olha Wagner. o nome dos componentes, professor. Aonde tem escrito aqui? Não tem? O primeiro slide não apresenta? Aí, como é que eu vou adivinhar? Então deve ser o que ela mandou por engano, professor. Mas a gente fez o slide e vamos apresentar aqui para o senhor. Como é que eu vou adivinhar? Adivinhar não tem como. Então eu vou fechar essa apresentação e vou aguardar que vocês apresentem o trabalho de vocês. E você me manda esse trabalho. Professor, então no caso, todos têm que mandar, assim, todos da equipe têm que mandar. Tem que mandar. Ah, entendi. O slide, no caso, não é isso? Slide. Então a equipe de Isabela, por favor, apresente o trabalho. Tá faltando Isabelle, professor. Deixa ela entrar aí. Já entrou. Bota o slide aí, Isabelle. É para todos entregar, professor, ou uma pessoa do grupo basta? Mas peraí, não, é o tal caso. Apresenta aqui o grupo e eu posso interromper e perguntar. Né? Eu posso, da hora, pedir para alguém parar e dizer, não, fale você, não fale o outro. Certo. Então vamos lá. Vamos mostrar do videozinho. Pode começar a aula. Bota para apresentar aí, Isabelle. Isabelle? Isabelle? Anne, tu não consegue daí não colocar para apresentar? Eu estou no celular. Eu estou mandando mensagem para a Isabelle. Ela entrou. Wagner, tu também está no celular? Ah, tá. Bota para apresentar aí, Boa Isabelle. noite.
Pode colocar para apresentar. Sim. Eu vou colocar agora. Ô, professor, Pois não? veja se o meu chegou para o senhor. Você mandou por e-mail ou mandou pro Google Sala de Aula, foi? Sala de aula, isso. Deixa eu ver aqui, isso. Já tinha fechado agora, mas eu abro de novo. Terminado dela que apresenta de vocês, é o seu, viu? Professor, só um minuto que eu tô tentando abrir aqui, viu? Tá bom, não, minha filha, tudo bem. Ah, tá. Você mandou via mural, tem razão, estou vendo aqui. Então, quando ela terminar a apresentação dela, você faz a sua apresentação, viu? Tá certo, professor. Fique da agulha aí, porque, como você é da turma de engenharia, eu tenho que registrar a sua participação e para você não estar levando falta. Tá? Então, tem que... Perdeu ontem, viu, Tauan? Você participou ontem da live de ontem? Participei não, professor, estava sabendo não. Mas, rapaz, Foi, ó. olha, vá assistir a live da... Vou botar aqui para vocês assistirem, vale a pena. Vão assistir, foi só na turma de engenharia, mas na realidade vai ser turma de... que era só empresário, viu? Muito bom. Vou botar aqui para você pegar aí o link do YouTube e vão lá. Vale a pena, viu? Vale a pena, porque ele aborda justamente como é que a engenharia hoje está atuando, viu? Muito bom mesmo. Só foi engenheiro que participou, mas parecia que você estava numa aula de administração, de empreendedorismo. E o mais interessante é que o palestrante... Pronto, eu coloquei então, ó, tá vendo aí no chat? Tô vendo, professor. Pronto, vou pegar aqui e vou Para vocês fazerem. conferir. Isabela, eu estou no seu aguardo, viu? Fique à vontade. Enquanto isso, eu estou no cafezinho aqui. Professor, veja se está apresentando agora. Está apresentando. Tá, sim. né? Que quadro bonito! Deixa eu ver aqui como é que é o jeito. Aí embaixo, assim, para apresentar. Pronto. Agora, Giovana, Isabela, Sabrina. Isso vocês precisam me mandar para o Google Sala de Aula, viu, Sabrina? certo, professor. Eu mandei já lá no Google. Ah, mandou agora, né? Classroom. Mandei sim. Pronto. A sala é toda sua. Boa noite. A gente Boa noite. fez esse trabalho aqui com as perguntas que o professor mandou no Classroom. E o grupo é composto por mim, Giovana, Wagner Por mim, Isabel e Sabrina, aí Sim. Giovana Valença, José Wagner e Maria Unenberg. Certo. Boa noite, meus amigos e amigas, né? Bem, o nosso trabalho aí, uma das características do empreendedor, um trabalho extremamente pertinente, né? E agradecer aí também a Ana e a Isabelle, responsável por toda a parte de pesquisa, e a Giovana. E eu me contive mais a dar uma lida no conteúdo e pesquisar paralelamente. Mas parabéns pela apresentação, tá linda. Bem, primeiro ponto, né? A iniciativa em busca de oportunidades. E eu vou ler cada ponto desse e vou explicar, tá? As pessoas com essas características geralmente agem com proatividade, estando preparada para situações adversas. Então, o empreendedor, né, é aquele sujeito que ele sempre está em busca de novas oportunidades. Muitas vezes nós temos aí no nosso mercado, oportunidades de negócios que são latentes. E a maioria das pessoas comuns não consegue observar essas oportunidades. E é uma das características do empreendedor
ter iniciativa e buscar essas oportunidades, identificar. A gente vê sempre que tem uma pessoa com ideia, que identifica uma oportunidade de negócio, na maioria das vezes, ela é taxada como louco, como sonhador, pelas pessoas comuns, mas essas pessoas sempre buscam essas oportunidades, identificar e tomar essas iniciativas. E graças a Deus que existem essas pessoas, porque é graças a elas que a gente consegue ter um mix legal de produtos e serviços para consumir. O segundo ponto é a persistência, né? Uma pessoa, um empreendedor, ele tem que ser, acima de tudo, principalmente no Brasil, ele tem que persistir, insistir e não desistir. São muitas as adversidades enfrentadas pelos empreendedores, né? Seja ela por parte de tributária, seja ela por parte de geografia, seja ela por falta de incentivo do governo de linha de crédito, seja ela porque a inadimplência é grande, mas a pessoa que busca empreender, ela tem que ter, acima de tudo, muita persistência para que o seu sonho, o seu projeto, a sua ideia idealizada, ela saia do PPT para o ponto comercial, né? Que ela saia do PowerPoint e ela vá até o ponto comercial. Certo. Terceiro ponto é o calcular riscos, né? O empreendedor que calcula risco do seu negócio sai na frente e desenvolve soluções para reduzir chances de erros e aceitar desafios moderados, tendo boas chances de sucesso. Apesar de todos os cálculos que é feito, todas as projeções que um empreendedor estruturado faz, porque a gente sabe que não são todos os empreendedores que agem dessa maneira, que calculam riscos. O calcular riscos, ele contribui de maneira significativamente e ele minimiza os impactos negativos, porque a partir do momento que você tem um planejamento, que você se calcula os riscos que você pode enfrentar na sua operação, você começa a criar caminhos, estratégias que se isso vier a acontecer, você consiga ter alternativas. Mesmo assim, os riscos vão acontecer, em algum momento, aquilo que você imaginou como uma certeza pode não ser a certeza, e nem sempre, isso é muito importante colocar, nem sempre você conseguirá ter as respostas para aquele risco que aconteceu. O quarto ponto é a preocupação com qualidade e eficiência. A satisfação do seu cliente vem sempre em primeiro lugar. Então, esse ponto, apesar de ser o quarto, ele é extremamente relevante, porque diz respeito à questão da satisfação com o cliente. O cliente, ele deve estar em primeiro lugar em todos os planos de uma empresa, porque ele é o patrão. Uma empresa sem cliente, e seja ele o cliente interno ou o cliente externo, é apenas um prédio com móveis. Então, e o cliente é extremamente importante. Garantir a satisfação do cliente é importante porque ele, além de te garantir a tua sobrevivência, ele consegue te recomendar para terceiros. E é esse marketing boca a boca que vai contribuir para o crescimento do teu negócio ou o declínio do teu negócio. O quinto ponto é o comprometimento. E o comprometimento é outra das grandes características de um empreendedor, envolvendo sacrifício pessoal, colaboração com os funcionários e esmero com os clientes. O comprometimento ele é importante porque a partir do momento que você se propõe a vender ou prestar produto ou serviço, você tem que estar comprometido com a qualidade daquilo que você faz. A partir do momento que você assume um compromisso com terceiros, ou com si próprio, ou com seus colaboradores, você tem a obrigação de honrá-los. Porque é a partir daí que você começa a gerar credibilidade para o seu cliente interno e para o seu cliente externo.
temos que saber que, dependendo do produto ou serviço que você vende, você faz parte de um processo. Ou, na verdade, ou se eu posso dizer que tudo não é um processo. Então, você é parte de algo maior. Então, se essa parte, a parte que cabe a você, a sua empresa, você não conseguir entregar, provavelmente você prejudicará outras empresas, outras pessoas, que não tem nada a ver com a falta de compromisso sua e da sua organização. Então, no momento, eu vou me delimitar a falar só até aqui e deixar que meus colegas complementem aqui a minha fala com os demais pontos. Ok. Boa noite. Complementando aí a fala de Wagner, eu vou dar continuidade aos pontos. Esse 6º ponto, que ele fala da busca incessante de informações. A pessoa que tem um perfil empreendedor, que é um empreendedor de sucesso, ele não dorme em serviço, ou seja, ele tem que estar sempre se atualizando, ele tem que estar sempre se inteirando do que há de mais novo, do que há de mais moderno. Ele está sempre se reciclando e levando sua equipe, né, junto, passando isso. Todo mundo tem que estar acompanhando para que haja o sucesso em conjunto, não apenas dele. Pronto. O estabelecimento de metas é um ponto importantíssimo também. Se você não sabe aonde você quer chegar, se você não sabe por onde você vai para que você atinja aquele objetivo ou você alcance a sua meta, você não teria essa característica de empreendedor, né? Para você chegar onde quer, é preciso saber onde é esse lugar e como fazer para alcançá-lo. Porque, às vezes, você trabalha demais, você se consome demais, porque você está trabalhando errado e não você trabalhando bem. E o 8º ponto, planejamento e monitoramento sistemáticos. Você se planejar, né, sem dúvida, planejar suas atividades e tarefas, bem como a capacidade de organização, são essenciais para quem deseja empreender. O 7º e o 8º pontos, eles estão muito entrelaçados, né? O planejamento de suas atividades, da atividade da empresa, da organização, para que você possa atingir as metas estabelecidas. Persuasão e rede de contatos. Persuasão engloba o uso de estratégias para influenciar pessoas, além de se relacionar com quem pode ajudá-lo a alcançar os objetivos do seu negócio. O empreendedor de sucesso, ele tem um poder de persuasão, deve ter um poder de persuasão muito grande. Ele tem que ter argumentos para convencer e influenciar as pessoas para que ele possa atingir os objetivos do negócio. Independência e autoconfiança. Em todas as fases de um negócio, o empreendedor irá assumir várias responsabilidades, precisando ter independência para realizar as atividades necessárias para impulsionar o crescimento da empresa. Ou seja, ele tem que ter independência, ele tem que ser independente no sentido de poder tomar as decisões, de poder criar alternativas, de poder traçar estratégias, né, sem ter que nada amarre as suas ações para que possa atingir o objetivo e o crescimento da empresa a qual ele faz parte. Continuando agora, Anne vai assumir o comando aí. Agora sou eu. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei com a diferença e semelhança entre empreendedor e administrador. Como já foi colocado aí, apontado anteriormente, o que é ser um empreendedor. E como também já foi falado em aula,
ser um empreendedor de sucesso, é você ser uma pessoa, um empreendedor ativo. Não ser um empreendedor tipo por necessidade ao qual você comece a empreender agora e daqui a uns dias você pare. Ser um empreendedor significa você ser ativo e contínuo, como citou os pontos aí. Ter iniciativa, persistência, saber sobre o risco que você tem e os que não tem. E a questão do administrador, a diferença, que já foi dita antes, desde Fayol por aí, é que o administrador ele é regido pela questão do PODC, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. As funções de um administrador dentro de uma empresa. Porém, hoje em dia, essas definições não se encaixam tanto, pois acabaram tendo modificações e modificações rápidas. Hoje em dia, um empreendedor pode sim conhecer sobre essa questão do PODC, como também um administrador pode ter as funcionalidades que um empreendedor tem. Então, hoje em dia, é muito mais, não é complicado, entre aspas, definir se você realmente é um empreendedor ou um administrador, porque hoje em dia, administradores, principalmente de grande empresa, tendem a ter que saber fazer o que o empreendedor faz, como inovar, como persistir dentro da empresa, como saber administrar cada etapa no processo da organização, desde planejar, como dirigir, como controlar. Porque a diferença de um administrador para empreendedor é que administrador é uma pessoa que ele não é aquela pessoa, vamos dizer assim, autoritária que mande e apenas faça isso, só mandar. Não, ele é uma pessoa que ajuda o pessoal dentro da empresa. Ele é fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Ele ajuda o pessoal dentro da empresa. Ele não faz apenas mandar e o pessoal cumprir, mas sim ele dá todo um suporte, uma assistência e ajuda o pessoal. A diferença entre empreendedor e suas semelhanças são essas. Eu poderia dizer, Anne, a palavra seria servir. A liderança pelo exemplo, aquele líder que serve, que procura ser um facilitador. É um líder. Isso, exatamente. E administrador é um líder. Eu tinha esquecido essa palavra. Obrigada. Peraí, o empreendedor não é um líder? Não entendi. O empreendedor não é um líder? O administrador tem que ser. É que nem eu disse, professor. Hoje em dia é mais complicado distinguir um do outro, porque são funções, são pessoas que acabam tendo um conhecimento de um como conhecimento de outro. Tipo, o administrador hoje em dia pode ser uma pessoa que seja inovadora dentro de sua empresa, seja perspicaz, procure sempre buscar inovação, sempre melhorar sua organização. Então, hoje em dia, tem muita semelhança entre empreendedor e administrador. Eu te pergunto, se tem que arriscar em alguma coisa, quem é o que tem mais temor? O empreendedor ou o administrador? Em arriscar? Em arriscar em alguma coisa, quem é mais comedido? É o empreendedor ou o administrador? Professor, pelo que eu vejo, o administrador. Porque ele tem todo... Por questão, tipo, para ele chegar a arriscar, como o senhor disse aí, ele tem que estudar bastante no que é que ele vai arriscar, para assim ele ter uma certeza se ele pode ou não entrar nesse negócio. E já o empreendedor não, como ele disse aí. O empreendedor é uma pessoa que visa, tipo, uma oportunidade em meio de um problema. Que certas coisas o administrador não iria fazer. Iria analisar todo o ambiente para assim interagir com ele. E o empreendedor não.
Você vê um paradoxo aí, um paradoxo contrário. Enquanto o empreendedorismo não vende, não vive, não vigora, não continua sem as ferramentas da administração, se aplicarmos na sua totalidade, com rigor violento, a administração, as ferramentas da administração, aí eu pergunto, você iria empreender? Entendeu, Wagner? Entendi, sim. Entendi, professor. Eu entendi e também concordo com o ponto de vista de Anne. O administrador que se preza pelo seu nome, pelo aquilo que faz, porque nós somos números e nome no mercado, ele vai, de certa forma, ele vai ser mais mais tímido, ele vai pensar mais, vai analisar melhor, até porque ele está colocando o nome dele naquele projeto e ele tem a obrigação de fazer o negócio acontecer e dar certo. Então, aí, essas semelhanças, eu estava agora, enquanto vocês falavam, eu estava recebendo a comunicação aqui de uma aluna, em que é de administração, e a necessidade fez ela agora ser concorrente de Giovana. Então, essa aluna, ela é do 8º período de administração, e a necessidade obrigou ela a ter uma ideia. E ela viu o tempo todo pensando, desde o primeiro período. Chegou agora no 8º período que ela decidiu fazer. Vê o tempo de maturação que houve. Então, precisa vocês terem a seguinte ideia. E Iago fez um bom trabalho quando ele foi numa pessoa que é empreendedora, está lá batalhando, mas não tem nenhuma ferramenta de administração. Então, ela peca e não ter uma organização, e não pode crescer muito, porque ela não tem controle nenhum. Então, eu faço a pergunta a Isabelle. O empreendedorismo, ele vigora sem as ferramentas da administração? Não, professor. Por quê? Porque é importante você conseguir controlar. Assim, ele até pode vigorar, mas não vai ter como continuar por muito tempo. Tem muita empresa que, por não ter o controle, não saber como é que está o lucro, acaba indo à falência. Muito empreendedor que começa assim... Compre um livro, Metanoia. Wagner, já que você está em Petrolina, às vezes tem um lazer no final de semana de pescar nas águas do Rio São Francisco, no seu iate, tá? Ou seu jet ski, já tive a oportunidade de estar vivenciando. Então, você com certeza está melhor do que nós, porque você está com Coca-Cola bem geladinha para aguentar o calor aí na hora. Compre o livro de Metanoia. Leiam o livro. Giovana, leia esse livro de Metanoia. Qualquer um de vocês leia esse livro. É um livro baratinho, em que mostra que uma empresa, na plenitude de ter controle de qualidade, de ter ISO, de ter tudo, essa empresa faliu. Por que ela faliu? Porque ela aplicou tão bem as ferramentas da administração, mas tão bem, que engessou a empresa. E ela não tinha flexibilidade, já que o empreendedor tem. O empreendedor sabe aplicar essas ferramentas com flexibilidade. Entenderam minha abordagem aí? Entendeu, Tauan? Entendi, professor. Sim. Tauan, entendeu? É importante unir os dois. Tauan, porque Tauan é da turma de engenharia e está frequentando a sala com a gente. Pode continuar, por favor, o que a gente estava falando, porque a gente não pode continuar. Pode continuar. E onde eu também pesquisei, vi que para você ser o empreendedor e administrador completo, tipo, o empreendedor deveria fazer, se tem vontade de empreender, realmente cursar um curso de administração, no caso. E, no caso, seria um empreendedor completo. Ele ia ter a flexibilidade de um empreendedor e teria o conhecimento de um administrador, sendo assim, ficando completo. Tendo a questão do empreendedor de ir atrás, de correr, como o senhor falou aí, tem essa flexibilidade de não ficar só na teórica que aprendeu, como o senhor falou desse livro aí, que a mulher sabia tanto que acabou falindo por saber tanto e não ter essa flexibilidade entre um
e outro. Aí eu creio que seja isso, a É semelhança importante saber e conciliar. a questão de conciliar os dois. Um bom empreendedor seria e é um empreendedor que queira um dia cursar o curso de administração e ser completo no que faz. Eu, assim, ainda eu vou mais além, tá? Eu acho o seguinte, do meu ponto de vista. Eu acho que não necessariamente um empreendedor, ele precisa ser um administrador. Ele precisa ter a consciência de que ele tem o aporte financeiro, que ele tem o capital e que ele precisa contratar, por exemplo, um Wagner para tomar de conta dos seus negócios. O que não dá é para uma pessoa achar porque tem dinheiro e ele achar que vai conseguir tocar um negócio de médio, pequeno, grande porte com conhecimento empírico. Como a Isabela citou anteriormente, essa empresa ela vai se manter até um certo ponto e ela não conseguirá mais prosperar, porque o conhecimento empírico não deixará acontecer. Então, se a pessoa realmente, o empresário, ele tem interesse de tocar o negócio, eu concordo que ele, de fato, ele tem que se fazer uma especialização. Mas se ele quer ter uma empresa próspera, não necessariamente ele precisa ser um administrador. Ele precisa ter a consciência de que ele tem que ter pessoas com competência para tocar o negócio e saber que a opinião particular dele não deve interferir no negócio. Tem que ser números e dados. Eu complemento a sua fala dizendo que essa pessoa só toma essa decisão que você fala, que não é um administrador, pode ser engenheiro ou qualquer que seja outra profissão, mas ele é um administrador. Tanto é um administrador que ele teve a consciência de que, para que haja um crescimento, ele precisa ter profissionais competentes como você, como qualquer um de vocês estão dentro dessa sala de aula aí, porque ele tem uma visão de administrador. Então, o importante que vocês verem diferença e semelhança entre esses dois é que o empreendedor ele é aquele cara que arrisca, faz o risco calculado. O administrador já fica um pouquinho atrás, mas o empreendedor que vai fazer o risco calculado, ele já tem uma noção, empreendedor mesmo, tem uma noção de que aquilo ali, olha, tem uma abertura, mas você tem que ter controle, tem que ter cuidado, se é risco calculado, ele tem que ter parâmetros para calcular. Ele tem que ter pontos de indicadores de que está arriscando. Então, essa diferença e semelhanças, elas praticamente andam, como ela falou, é muito difícil você estar fazendo uma diferença, mas ao mesmo tempo se torna muito fácil. Quando o empreendedor é de sucesso, como exemplo, o empreendedor de sucesso, qualquer um que vem na cabeça aí, a dona Luísa, do Magazine Luiza, vamos partir para Garanhuns, o Grupo Sobral, que tem aqui, que é uma empresa familiar daqui da cidade de Garanhuns, é uma empresa de sucesso, porque eles trabalham com essas duas visões aí. Eu estou falando dessa aí porque a Coca-Cola é multinacional, então é outro nível. A Giovana, como empresária, também tem essas duas características de investir, de controlar. O pessoal que está atravessando. Verinha Ramos está na aula. Boa noite, Verinha. Abra seu microfone, só um instantinho, pessoal. Vera é nossa aluna. Verinha? Boa noite, professor. Aí tem como dar aula a gente aqui. Eu vim aqui, curvo-me a sua sapiência, tá? E estou aqui. Eu não sei estou que aqui ela escutando. Verinha é uma consultora fantástica. Seja bem-vinda, Verinha. Tá? Obrigada, professor. Estou aqui escutando o trabalho. Tá bom, muito obrigado. Você depois faz uma equipe, talvez com o Tauan, tá? Tá bom. O Tauan está sem ninguém, pode ser que vocês trabalhem juntos. Já passou a atividade para você já aí. Você já tem atividade para a próxima aula já. Tá bom. Então, esse bate-papo está muito bom. Eu gostaria de continuar sendo perdão, não vou mais interromper, nós daqui a pouco o outro não dá para apresentar. Eu procurei bastante para poder tentar trazer essas diferenças, porque, como eu disse, hoje em dia, com tanta evolução, tanto de empreendedor como administrador, está muito complicado distinguir o que é um e distinguir o que é outro, porque estão muito entrelaçados um e outro. A mesma função que um administrador faz, um empreendedor faz, como vice-versa, como o Wagner mesmo disse. Ele tem duas opções, o empreendedor. Se ele quer cursar o curso de administração
ou se ele prefere contratar um administrador para, assim, administrar a sua empresa. Ele tem essas opções. Então, eu creio que seja isso, as diferenças e semelhanças entre empreendedor e administrador. Obrigado. É tua vez, Isabelle. Vai logo! Termina. Boa noite de novo. Eu vou falar sobre os tipos de empreendedorismo existentes. O empreendedorismo informal. O empreendedorismo informal é o comércio que é praticado sem um CNPJ, ou emissão de nota fiscal. Com certeza você já foi abordado por algum comerciante, vendedor de produto como água, alimento e esses tipos de itens. Ele é um vendedor, são os vendedores informais mais comuns no Brasil. Os exemplos de vendedor informal são os vendedores que vendem em barraca de rua, vendem em carroça e os trabalhadores ambulantes, que raramente se vê hoje em dia, pelo menos por aqui, pela minha cidade, não tenho visto muito, não. No entanto, é bastante utilizado por pessoas com dificuldades financeiras ou que estão iniciando a abertura do próprio negócio. Principalmente agora, nesse tempo de pandemia, tem muitos vendedores informais surgindo. Gente vendendo delivery, doce, plantas para conseguir uma renda extra. Os vendedores informais geralmente acabam não pensando a longo prazo. Por conta disso, a renda gerada é utilizada no dia a dia para suprir as suas necessidades. O empreendedorismo individual. Existem dois tipos disponíveis de empreendedorismo individual, para quem deseja trabalhar nesse formato. O microempreendedor, o MEI, e empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. Nesses dois formatos, o empreendedor continua trabalhando sozinho. Esse trabalhador é aquele que se formalizou através de uma criação de um CNPJ e que deseja garantir alguns direitos, como auxílios, pensões por morte, aposentadoria. Para isso, existe a obrigação de contribuição com o documento de arrecadação do Simples Nacional. Ele representa a junção de 3 impostos, o INSS, ISS e ICMS. Os seus custos variam de acordo com cada setor de comércio. O empreendedorismo cooperativo. O empreendedorismo cooperativo é o resultado da união de diversos empreendedores individuais. Dessa forma, eles conseguem mais força e recursos para suas ações. A atuação desses trabalhadores está ligada à formação de cooperativas, mas com o intuito de crescimento individual. O empreendedorismo por franquias. Esse formato de empreendedorismo por franquias é bastante utilizado para a abertura de um negócio sem necessidade de posicionamento. Isso porque as marcas franqueadas já possuem uma estrutura bem organizada e uma boa presença de mercado. Alguns tipos de franquias mais comuns são restaurantes, fast food, açaiterias e cursos de idiomas. O ato de comandar um negócio franqueado, apesar do que se pensa, não é tão simples. Mesmo com um modelo ponto, os desafios da gestão de negócio continuam como para qualquer proprietário. O empreendedorismo digital. O empreendedorismo digital se desenvolveu a partir das alterações na forma de consumo da população. Hoje em dia, por conta das facilidades oferecidas, milhões de pessoas podem fazer compras dos mais variados produtos. São exemplos de empreendedorismo digitais, o e-commerce, infoprodutos, serviços de delivery, entre outros. A maior vantagem dos negócios digitais é a questão de que não é preciso possuir uma sede física para a empresa. Isso ajuda a reduzir os custos e contribuir para uma acessibilidade dessa forma de comércio. Tem o empreendedorismo corporativo. O empreendedorismo corporativo é ligado ao trabalhador que, dentro de uma empresa, cria projetos alternativos a partir de novas oportunidades.
esse tipo de atitude é altamente valorizada no mercado de trabalho, contribuindo para o crescimento profissional. O empreendedorismo público, esse formato tem uma variação entre o empreendedorismo corporativo e o setor governamental. Esses profissionais são os que, dentro do serviço público, criam e desenvolvem projetos para melhorar os serviços oferecidos para a sociedade. Assim, além do formato existente, eles percebem oportunidades para melhorar a vida da população. O empreendedorismo social. Por último, nós temos esse empreendedorismo, que não tem como objetivo o lucro. No lugar disso, o propósito básico desses negócios é beneficiar pessoas criando projetos de apoio. Temos como exemplo de empreendedorismo social a Enactus. Essa organização internacional é composta por universitários, cria projetos de desenvolvimento comunitário. Eles são feitos para dar autonomia para as pessoas em fragilidade financeira. Por conta disso, eles são implementados dentro da comunidade, continuando a funcionar mesmo após a passagem da organização. Entre diversos empreendedorismos e tipos de empreendedorismo, é o social que está mais ligado à criação de soluções para problemas não atendidos pela área pública. Para mais conteúdos, essas são as nossas referências que a gente usou para o trabalho. Ô Isabelle, tu poderia voltar nessa necessidade aí? Professor, como o senhor sabe, aqui em Petrolina, esse tipo de empreendedorismo de cooperativo, ele é muito forte. E, assim, um ponto que me chamou muita atenção, porque eu não sabia que esse empreendedorismo cooperativo, ele existia, eu sabia que existia, mas não que ele era tão relevante. E aqui, nessa área do Sertão, Petrolina, as margens do São Francisco, se tem uns projetos e são justamente essas empreendedorismo, esse empreendedorismo, como se diz, cooperativo. Corporativo. Eu estou falando aqui do cooperativo. Ela falou do corporativo, mas ele vai citar um exemplo do cooperativo. Aqui, exatamente. Estou entendendo. E aqui eles têm alguns projetos que os pequenos produtores, eles conseguem ter essas cooperativas e juntos eles ganham mais força. Então, eles conseguem vender até exportar através de uma cooperativa e, com isso, eles conseguem um preço melhor na fruticultura. E só é possível isso através dessas cooperativas. Se fosse um produtor só, eles nem tinham volume para isso e nem tinham como se organizar para poder conseguir fazer essa exportação. Então, aqui nessa área daqui, é nítido quanto esse tipo de empreendedorismo ele é relevante para os pequenos produtores. Exatamente, Wagner. Eu conheço esse processo. Eu estive visitando vários produtores aí em Petrolina e fui muito fabricante de produtores de uva, produtores de manga, vários produtores. E realmente é fantástico. Isso aí é um sistema fabuloso disso aí. A equipe está de parabéns pela pesquisa. Então, todos eles aplaudem para todos vocês. Eu gostaria de pedir, por favor, para o Tauan, agradecer que vocês tirassem a apresentação, que o Tauan apresentasse o trabalho dele, por gentileza. Tá certo, professor. Enberg, por favor, depois você passa para a Verinha Ramos, os contatos da Google Sala de Aula, acrescente ela também no nosso WhatsApp, por gentileza, tá? Tá conseguindo ver, professor? Muito bem, tudo muito bem, pode começar. Se identifique primeiro, viu, Tauan? Porque você é de uma turma de outra formação. E interessante, você vai dizer qual é a sua formação, você vai verificar a importância disso para a sua formação, que é diferente
dos alunos que estão cursando aí na sua sala. Tá certo, professor. Boa noite a todos. Falar sobre os fundamentos do empreendedorismo. Meu nome é José Talan, sou da turma de Engenharia Civil. Estou no 10º período. Se Deus quiser, esse ano me formo. Aí vou dar início ao trabalho. Característica do empreendedor. É necessário ter iniciativa e a busca de oportunidades, onde isso capacita a capacidade de se antecipar aos fatos e de criar oportunidades de negócios com novos produtos e serviços. Temos a persistência, que torna-se bem-sucedido em suas ações. Cálculo de riscos, sérios riscos, desde a questão econômica até os problemas com fornecedores ou na estrutura física do negócio. Preocupação com a qualidade e eficiência. Foca na melhoria contínua do seu negócio, seja pela oferta de produtos ou de serviços. Comprometimento, sacrifício pessoal, colaboração com os funcionários e esmero com os clientes. Continuando, as características do empreendedor é a busca de informações, procurando se atualizar em tudo que envolve dados e informações sobre o seu negócio, desde os seus processos, clientes, fornecedores e concorrentes, entre outros casos. Tem o estabelecimento de metas. Estabelecer objetivos que sejam bastante claros para a empresa, tanto no curto como a longo prazo, é essencial. O planejamento e monitoramento sistemático preciso. Organizar tarefas e processos de maneira objetiva, com os prazos definidos, para conseguir mensurar e avaliar os resultados. A persuasão e a rede de contatos. Uso de estratégias para influenciar pessoas, além de se relacionar com quem pode ajudá-lo e alcançar o objetivo no seu negócio. E a independência e a autoconfiança. A independência para realizar as atividades necessárias para impulsionar o crescimento da empresa. Aí, agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre o empreendedor e o administrador. O empreendedor faz o negócio nascer, é o fundador. E o administrador faz o negócio crescer, trabalha para que a empresa fundada consiga crescer e se expandir no mercado. O empreendedor envolve-se diretamente e o administrador delega e supervisiona. Senhor. Pode falar. Pronto. Assume os riscos, o empreendedor assume o risco e funda seu próprio negócio, e o administrador responsável pela administração do empreendimento. O empreendedor assume os riscos calculados e o administrador analisa os riscos com cautela. O empreendedor aprende com os erros e falhas e o administrador tenta evitar erros e surpresas. As semelhanças entre os dois. Os dois visam o crescimento da empresa, isso é óbvio. Necessitam ser criativos, ambos. Desempenham a função do planejamento. Exigem a qualidade e a eficiência do atendimento ao cliente. E necessitam do conhecimento das aplicações administrativas. Tipos de empreendedorismo existentes. Temos o informal, que ganha dinheiro porque precisa sobreviver. O corporador, que costuma aprender ligado a cooperativas. Como artesãos, por isso, o trabalho em equipe é primordial. Sua meta é crescer até que ser independente. O individual é o empreendedor informal, que se formalizou através do meio e começa a estruturar, de fato, a sua empresa. O franqueado. Muitos consideram o franqueado como empreendedor, mas a iniciativa de comandar um negócio, mesmo que uma franquia, deve ser levada em conta. Geralmente, procura uma renda mensal, média, e o retorno de investimento. Do outro lado está o franqueado, responsável por contribuir uma rede através de sua marca. Tem o empreendedor social, que tem a vontade de fazer algo bom pelo mundo, aliado a ganhar dinheiro e move esse empreendedor. Corporativo.
intraempreendedor, ou seja, funcionário que empreende novos projetos na empresa que trabalha. Seu principal objetivo é crescer na carreira, com promoções e bônus. O público, o empreendedor público é uma variação de corporativo para o setor governamental do conhecimento. Empreendedor que usa um profundo conhecimento em determinada área para conseguir faturar. Eles buscam realização profissional e conhecimento com isso. E do negócio próprio. Este é o mais comum e costumam abrir um negócio próprio para estilo de vida porque pensa grande. Pronto, conclusão. Eu, ao pesquisar sobre esse trabalho, eu me vi entre os dois, entre o empreendedor e o administrador. Por quê? Porque eu comecei, há um ano atrás, a abrir minha própria empresa, meu Ireli. Aí eu me vejo como empreendedor porque eu tive uma visão de poder ganhar dinheiro, poder trabalhar na área que eu gosto. Qual é a sua empresa? O que é a sua empresa? Eu tenho uma construtora. Olha aí, quem precisar fazer construção, já tem aí um Tauan. Pode valorizar ele aí, que eu já está com a Ireli dele aí. A construção está bombando aí em tudo que é canto. Graças Parabéns. Parabéns. Pode continuar. Eu queria essa análise, realmente, essa sua análise. Pronto. Aí eu vi, né, que o mercado estava aquecido em relação à venda de casa e apartamentos. Aí, junto com meu pai, que meu pai sempre me ajuda, a gente resolveu começar. Fizemos apartamentos esse ano passado e já conseguimos vender já. Aí eu me vejo como empreendedor, que eu vi nesse ramo essa como que eu posso dizer? Essa forma de ganhar dinheiro. E a parte da administração... Autoridade, né? E essa parte da administração é porque, através dela, eu tenho que administrar, por exemplo, relação de preço, de insumos, da mercadoria, da mão de obra. E, por exemplo, a gente vai começar outra construção de 2 casas. Aí, no momento, em questão, por causa dessa pandemia, 1 milheiro de tijolo, que era R$380, a gente encontra aqui em Garanhuns por 780 agora, 1 milheiro de tijolo. Exatamente. Eu fiz essa pesquisa domingo, é isso mesmo. Isso mesmo. Mas eu consegui, junto com meu pai, fazendo pesquisas, administrando, consegui achar 1 milhão de tijolo hoje mesmo, por 560. Tá vendo? Através de pesquisas. Poxa vida. Isso é bom porque estou administrando o negócio e estou vendo que os locais mais baratos. Por exemplo, o cimento também. Eu vendia por 21, 22, hoje em dia está por 29, 28 reais o saco. É verdade. Aí tá complicado, né, em relação a isso para... Você vai trabalhar com aço para fazer estrutura, aço você praticamente não encontra, né? É complicado. E o valor, quando encontra, o valor é altíssimo. Aí, por isso que eu achei muito importante esse trabalho ser realizado, ver a diferença entre os dois. Eles se completam bastante, o administrador e o empreendedor. Mas existem essas formas de diferenciar os dois. O importante que eu estou vendo, Tal, é que você, como engenheiro, você está dando um depoimento aqui em que é importante ter essa junção de empreendedor com administrador. Você mesmo fez você fez tarefa de... Vamos lá, deixa aqui. Desculpa eu não ter colocado no modo avião, me desculpa. Uma pesquisa agora sobre preço. Pesquisa de mercado é tarefa muito concernente à área de administração. Isso. Então, está dentro da administração. Então, dificilmente o engenheiro ele é um homem de cálculo, ele tem uma visão de negócio, mas tanto é que os alunos de ontem, seus colegas ontem, que eu aconselho, inclusive, então, assista no YouTube ao live de ontem, porque ela vai servir para você lá na segunda avaliação, viu? Tá certo, professor. Assista lá, por participação de dois debatedores, todos da área de engenharia, viu? Mas o eu conheço Tamara. Como? Eu conheço Tamara. Pronto, Tamara fez tudo isso, eu botei ela para ser, ela ficou muito assustada, porque eu coloquei para ser uma das moderadoras. Mas foi muito bom. Então, veja com ela lá esse assunto, tá? Por favor, que é importante.
E me diga uma coisa, que mensagem você daria para os alunos de administração, você como engenheiro, com relação a essa cadeira que estamos vendo de empreendedorismo? É importante. Essa matéria é importantíssima. Até os meus companheiros que já se formaram já em engenharia me passaram essa ideia, essa visão para mim. Porque essa matéria é eletiva, né? Aí disseram, rapaz, paga essa matéria, empreendedorismo, que você vai ver, que é super importante para a nossa área de engenharia, a forma que ele aborda as situações, o conteúdo das aulas, bem direcionado a todos que trabalham no ramo do mercado. Eu fico muito feliz em você dar esse depoimento, pelo fato de que é uma forma que eu vejo já com os alunos de engenharia, desde a primeira turma de engenharia, trabalhando com vocês e verificando como a ESGA, a instituição ESGA, é a primeira faculdade, a ESGA surgiu depois da FAGA, né? Mas a FAGA, que foi a origem, a base, a estrutura dessa ESGA, ela foi a primeira faculdade do Brasil em ter sua visão, seu foco em empreendedorismo. Foi a primeira, depois foi no Paraná. Começou, então hoje, você vê que eu digo que a ESGA é uma fábrica de empreendedores, é uma fábrica de pessoas de sucesso, tanto como intraempreendedores, como empreendedores de negócio. Então, hoje, agora há pouco, nós temos a Giovana, que é uma empreendedora nata, que tanto é que eu abri a sala com ela, apresentando o produto dela que você viu, Dalva. Então, vocês precisam, evidentemente, acordarem para o potencial que vocês têm, que é muito grande. Vocês têm uma força muito grande, vocês têm a juventude, vocês têm a garra, vocês têm tudo na mão. Agora, eu mandei para vocês hoje um trabalho, por isso, Anneberg, por favor, Verinha, por gentileza, depois entre em contato com a aluna Anneberg. Por favor, põe aí no chat o seu telefone, Verinha, para que a Anneberg possa acrescentar você no grupo e passar para você o Google Sala de Aula. A Anneberg é a representante de turma, passar para você o Google Sala de Aula, que é tudo para o Google Sala de Aula hoje, para buscar o material, tá? Aí, você bota o número do seu telefone, por gentileza? Pronto, eu vou colocar. Só tenha paciência com a aluna velhinha da turma, porque eu não sou boa. Eu não sou high-tech, não, mas eu vou conseguir, viu? Vai ser, com certeza. Pronto, esse é o Anneberg aí, tá? Pode me chamar, eu coloquei meu número. Aí você vai botar seu número lá, viu, Verinha? Chame ela lá, porque ela vai passar. E tem mais, todas as nossas aulas é o mesmo link que vocês estão entrando agora. Todas as nossas aulas. Isso, eu coloquei o número aí. Pode me chamar no WhatsApp que eu mando as informações. Consegui, apareceu. Hã? Apareceu. O quê? O meu número. Apareceu, sim. Apareceu tá já. vendo? Já está acrescentando você no WhatsApp. E você interaja com ela para ela passar o link da sala, do grupo de sala de aula, o link que nós temos ao WhatsApp. E, Verinha, todas essas aulas nossas estão no YouTube, tá? Você vai ter... Eu vou botar aqui, eu já coloquei o link aqui, vou colocar de novo, para que vocês... Amanhã, essa aula amanhã mesmo, já vai estar no YouTube. Hoje ainda, hoje não, porque eu vou assistir uma live em que a ESGA está patrocinando, que é uma live muito boa, que é o Rally Star, que está sendo feito lá na Fazenda Lago de São Francisco de Ramo, de Mano, né? Então, eu não vou poder ir para lá, estou em isolamento, mas eu vou assistir todo pelo YouTube. Eu aconselho vocês verem isso aí, vale a pena também prestigiar isso aí. Então, pessoal, muito obrigado. Tauan, agradeço a sua apresentação. Pode desligar. Pessoal, nós estaremos trabalhando na próxima aula nossa sobre um assunto interessante. Nós vimos as bases do empreendedorismo, nós vimos alguma coisa de fundamento do empreendedorismo, nós vimos características do empreendedor, nós vimos definições, eu dei uma rápida pincelada sobre a chegada do empreendedorismo no Brasil e eu passei para vocês um trabalho em que é que vocês irão pesquisar sobre empreendedorismo no Brasil,
É a primeira etapa. Segunda etapa, vocês vão pesquisar sobre o... Apareceu sim, já salvei. Já apareceu do YouTube? Do YouTube foi o Berg. Viu? Estou voltando. Esse trabalho que eu passei para vocês, vocês vão pesquisar sobre o empreendedorismo do Brasil, como surgiu, o ano que surgiu. Eu quero informações, né, bem em equipe, né? Pode ser a mesma equipe. Então, se você quiser interagir com Verinha, ela está sem equipe, vocês podem se juntarem aí e fazer... Viu, Tauan? Vocês dois aí. Você pode pegar meu número que eu coloquei aí no chat e você me passa um zap para a gente combinar que é para a próxima semana o trabalho, não é isso, professor? Exatamente. Na próxima sexta-feira, a apresentação do trabalho. Então, continuando. Então, passei para vocês verem esse trabalho, passei para vocês pesquisarem sobre o Global Entrepreneurship Monitor. Lá tem uma página só sobre o Brasil, tá? Inclusive, eu mandei para vocês vão pesquisar 2020, 2019. Então, eu já fiz aqui uma pesquisa rápida e localizei, é fácil vocês localizarem. Vocês vão localizar uma versão em inglês, que não interessa. Vão diretamente lá na parte do Global, que tem sobre do Sebrae. Do Sebrae, ele resume muito bem informações preciosas, informações muito importantes. Eu quero que vocês façam uma lida sobre isso e tragam uma visão de que vocês entenderam desse relatório mundial. E outra que eu pedi é para vocês fazerem uma pesquisa sobre o que significa VUCA. Eu quero um trabalho sobre o VUCA, importante, e quero ver como quando eu pedi para pesquisa sobre o VUCA, Anberg, preste atenção ao complemento do trabalho. Está sendo gravado e vocês prestem atenção para ninguém ficar confundindo. Pesquisem sobre o VUCA. Quando pesquisarem sobre o VUCA, eu quero que vocês façam uma ponte do VUCA com a realidade de hoje, com o empreendedor de hoje. Essa ponte, para mim, é muito importante. São 3 trabalhos que vocês vão trabalhar. 3. Dos 3, eu vou escolher um dos 3. Ou empreendedorismo do Brasil, ou Global Entrepreneurship, ou Mundo VUCA. Então, vou dizer, a equipe de Giovana, você vai apresentar agora sobre o VUCA. A equipe de Isaac, você vai apresentar agora sobre o empreendedorismo do Brasil. A equipe de Iago, você vai apresentar agora sobre tal assunto. São 3 trabalhos que vocês vão fazer, todos 3. Se não der para apresentar os 3 na sexta-feira que vem, não tem problema. Deixa a equipe apresentar na outra sexta-feira, que é assunto suficiente para pegarmos essa aula e a outra. Sem nenhum problema. Ok? Combinado? Alô? Alô? Combinado. Combinado, professor. Giovana, você topa participar de uma live na Universidade da Nassau, que me pediu um empresário. Eu queria levar você como empresária para você falar sobre os seus produtos e você como um grande empreendedora. Professor, eu agradeço bastante o convite, mas eu sou muito tímida. Vixe, meu Deus do céu! Tá bom, tudo bem. Eu sei que eu não vou conseguir. Tá bom. Sem problema, sem problema. Pessoal, eu gostaria do Isaac me dar um resumo da aula de hoje. Isaac, por favor. Ótimo, professor. Ótima aula, professor. Não, ótimo. Foi muito resumido. Porque aí... O que você aprendeu de tudo que foi visto hoje? Muita coisa, professor. Eu te pergunto, esse empresário que vocês estão trabalhando lá no estádio, vocês encontraram ele nessa fala de hoje? Com certeza, professor, com certeza. Pode ajudar, Isaac. Oi, professor. Pode ajudar, Isaac. A gente encontra sim, professor. A gente encontra algumas características, do empreendedor, a gente encontra um pouco do que falta da perspectiva do administrador para contribuir ao negócio dele. A gente tenta identificar, assim, o tipo de empreendedorismo que ele traz, mas com certeza dá para a gente ter contribuir para a imagem que a gente tem a partir dele.
Ô, Iago, veja que coisa Isso serve de referencial isso serve de referencial e de base para a gente poder desenvolver a proposta que a gente quer. Isso aí, você atestou as palavras. Exatamente, Iago. Verinha, nós estamos fazendo um trabalho de estágio totalmente diferente da metodologia que você teve aula comigo. Mudou tudo, Verinha. Eu trabalho com metodologia ativa e eu trabalho com um sistema que fiz com a professora Cecília, a PQuest, tá? Então, eu estou trabalhando aqui no momento, somente com metodologia ativa, mas eu vou fazer a metodologia PQuest da próxima oportunidade. Não no momento ainda que não é adequado. Então, os alunos estão fazendo um trabalho, Verinha, de estágio, onde essa equipe localizou um empresário, formal ou informal, um empreendedor, na realidade, empreendedor, e eles vão fazer um trabalho com esse empreendedor, identificar as dificuldades dele, e vão fazer um trabalho para alavancar esse empreendedor onde está com dificuldade. E a meta deles é atingirem, ou seja, acompanhar, faz o diagnóstico, sugere o plano de ação, implanta o plano de ação e acompanha a execução do plano de ação, até ver o resultado que chega. Eles vão fazer esse trabalho na matéria que eles estão pagando de estágio supervisionado 2, tá? Então, eu só tenho praticamente uma aula com esses alunos. Esses alunos estão dando um show de bola, essa turma está dando um show de bola, em competência, em capacidade, em comprometimento, que me deixa orgulhoso da aula. Porque tem tema que eu venho da aula e ninguém nem conversa. É todo mundo burro. Eu tenho a impressão foi porque eu dei um chavante de orelha grande e eles não gostaram. Que foi o seguinte, nossa aula começa às 17h40, de estágio. E o que acontece? Os alunos, eu dei até, fiz um acordo com todos, e aí essa turma cumpriu rigorosamente, 6h20 começa. E eu disse, olha, quem vai chegar depois de 6h20, eu não vou permitir entrar, porque eu já dei quase uma hora de aula perdida. Aí, na hora que cada um aluno vai entrar depois, eu tenho que parar a aula para abrir a sala para o aluno. É como se eu estivesse em sala de aula, o aluno tocasse a campainha, eu saísse do virou, abrisse a porta para ele entrar. Então, aí eu paro todo o meu raciocínio para poder dar, entendeu, Verinha? Então, entendi. O nosso horário aqui é 19h40, eu estou parando, eu começo exatamente às 19h40, porque eu tenho 5 aulas com essa turma, 5 aulas. É uma turma fantástica, essa possibilidade. Se você tiver... Pois não? Desculpa interromper. Como você sabe, eu tenho só essa matéria para pagar com você, a apresentação do TCC, e eu tô com um probleminha no meu estágio supervisionado, né? Porque eu tinha feito até então não tinha essa pendência e agora está aparecendo como pendência, que tem alguma pendência. Eu vou conversar eu não sei com quem se é a Adriana, eu vou ver. Se eu pagar essas aulas e fizer esse trabalho com você, se isso resolve o problema. Eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que sim, porque estágio não existe mais. Estágio hoje, que você vai procurar estágio em empresas aí, é uma complicação burocrática tão grande. Verdade. Que você fazer dentro da própria instituição, que aquela tem capacidade para lhe dar o certificado de estágio. Então, eu corri atrás, imediatamente, que você adentrou agora, falava imediatamente com a professora Virgínia, ou com a Adriana mesmo, qualquer um desses aí, ou das duas meninas, e você veja como é que paga essa disciplina. Dá tempo ainda você pagar, sabe? Dá tempo ainda. Eu vou falar, segunda-feira eu falo com o professor Adriano. Se não me engano, é a terceira dá tempo. Aí eu já resolvi, aí eu achei super interessante, porque eu estou vivendo isso dentro de casa. Minha filha agora resolveu ser empreendedora, graças a Deus. Está com está empreendendo em 2 áreas. E eu estou vendo, assim, ela necessitando de muita ajuda, né? Mas você sabe, né? A pressa dos jovens, né? Mas aí eu seria um ótimo laboratório para eu fazer. Modéstia à parte, a vivência que eu estou trazendo para esses alunos é muito boa. Se você assistir a vivência que foi feita ontem com a turma de engenharia, que está lá no YouTube, você vai gostar, viu? Vai gostar. Deixa eu ver se eu pego aqui esse link do YouTube, porque não eu criei esse canal do YouTube
utilizando o meu e-mail institucional. Entendeu? Então, está com o meu e-mail institucional. Cadê ele aqui? YouTube. Então, ele está... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Achei. Eu vou colocar aqui no Meet, aqui por favor, vocês copiem. Eu vou colocar também agora aqui no WhatsApp que a Anberg fez. Anberg, como é o nome do grupo do WhatsApp, Anberg? É a administração da DEPRE, se for esse que me colocaram agora. Deixa eu ver aqui, qual é o nome, Vera? Se for esse que me colocaram agora, é ADM. Deixa eu olhar aí, o nome todo está aparecendo. Professor? Administração da DEPRE. É que a gente está sem grupo, não tem grupo para matéria, mas se o senhor quiser que a gente faça o grupo... Não é que eu queira, talvez... Eu vou mandar aqui então, Vera. Eu vou mandar aqui para... Eu coloquei aqui no grupo... O pessoal que paga matéria na nossa sala, eu sempre coloco no grupo da sala do 6º período. É lá que eu envio as informações. Eu repassei para ela no privado o código da sala de aula do Classroom e passei o código também daqui, da aula das sextas. Como nós temos um mês, eu deixei toda ela com as informações. Só precisa me ensinar onde é que eu chego nesse Classroom, viu? Porque eu estou aprendendo. Eu ensino. Quase como quem foi que foi trabalhar com esse Google Meet. Aí disse, peraí, eu não estou sabendo, peraí, chama a minha menina aí, navio pequenininho dele. Eu já pedi ajuda aos estudantes aqui, a meu filho, sabe? Aí lá meu menino, diga, papai, eu quero entrar no sistema. Pois não, vem cá, é assim, problema, vou embora. E meu filho restante, rapaz, talvez só quer demais, né? Ele já ajeitou, a demora foi para eu entrar na aula, mas aí ele chegou no instante e resolveu, puxou, disse, ok, cuidado com o microfone e a câmera, tem que deixar desligada e tal. Ontem eu apanhei um pouco na live, porque deu um treco aqui no sistema, e eu trabalho com laptop e trabalho com a TV na minha frente aqui, então eu fico mais vendo TV, fica melhor a imagem, bem mais ampliada, evidente, e... Ontem, cadê entrar a live, menina? Tive que pedir ajuda ao CPD da ESGA, que foi fantástico. O Felipe veio de imediato, resolveu tudo, o sistema no desk, ou seja, ele, onde ele estava, entrou aqui no meu laptop, acessou meu laptop, mexeu tudo remoto, fantástico. E essa interação é que a gente precisa, que vocês falaram muito bem aqui em sala de aula. A nossa disciplina hoje, nós tratamos do assunto características, semelhanças do administrador. A próxima aula nós já estaremos adentrando praticamente na visão mais prática e vivencial do empreendedorismo em si. Vocês irão trabalhar essa pesquisa que passei para vocês. Vocês façam a pesquisa, como eu lhe disse, vocês vão ter tal caso. Vocês podem ampliar a visão de vocês. Quando eu falo quando começou o empreendedorismo no Brasil, vocês podem falar até da época de Barão de Mauá, pode falar dos maiores empreendedores do Brasil, pode falar o que acharem. Mas o importante para mim é esse despertar que houve no Brasil para o empreendedorismo. Ele hoje é vamos chamar assim, é uma pandemia fantástica, positiva, porque nessa crise que nós estamos vivendo, Tauan está aí como exemplo, e eu acompanho bem a área de construção civil, está aí bombando. A área de alimentos está bombando. A área farmacêutica não se fala. A indústria todas está faltando produtos, cara, porque a demanda aumentou demais. A demanda é muito grande. E nós estamos sem ter produtos para atender a demanda. Por quê? Então, a demanda é reprimida. Então, eu quero que vocês conheçam esse termo novo, VUCA, que ele tem uma corruptela que o pessoal fala muvuca. Muvuca é uma coisa bem loucona, né? Está na muvuca. E ninguém sabia, muitos não, quer dizer, ninguém sabia, não sabiam. O VUCA é o mundo VUCA. E esse VUCA é desde 1990. Então, eu quero que vocês façam um estudo que é o VUCA e tragam ele para dentro
da visão atual do empreendedorismo, como o empreendedor tem que se preocupar com esse mundo novo, que mudanças aconteceram no comércio, de um modo geral, o comércio, eu falo nas organizações, para se readaptarem. Nós temos hoje um sistema de home office muito forte. Esse sistema de home office é preocupante, porque as empresas estão, hoje em dia, quem são os gestores das grandes empresas? Os gestores das grandes empresas são pessoas que estavam há muitos anos sendo administradores, eles tiveram a visão que nós estamos tendo hoje remota. Eles eram aquele de estar olhando o funcionário. Só que hoje não está vendo o funcionário. Então, isso, os caras estão feito louco, porque não está vendo o cara trabalhar. Tá? Então, o camarada está trabalhando muito mais em home office do que em casa. Ele passou praticamente hoje está dentro de casa a empresa toda. Eu aqui em sala de aula, eu trabalho muito mais hoje como home office em sala de aula do que como antes. Ou seja, eu passo o dia todo pesquisando, mesmo. Isso não vai ser de computador não, porque eu gosto de fazer essa pesquisa, mas é porque precisa fazer isso. Então, por favor, dê uma analisada no que eu passei para vocês e na próxima aula eu vou sortear façam os 3, eu vou sortear um dos 3 trabalhos para apresentar. Entendido, Anneberg? Acho que ela saiu. Entendido? Ok? Então, vocês têm... A turma de vocês tem 2 trabalhos. Vera, veja se você conversa segunda-feira já com a faculdade. Vou conversar, sim. O trabalho deles é esse trabalho de diagnóstico, tá? Então, se você já acertar na segunda-feira com a faculdade isso aí, já você pode entrar com a própria empresa da sua filha, você fazendo um diagnóstico dela e me trazendo todos os dados que aí eu passarei para você. Você pode assistir a mesma aula de hoje de estágio, que eu vou colocar à disposição, lá nesse meu canal do YouTube. Todas as nossas aulas estão lá. Todas as nossas aulas estão colocando lá. Ótimo. Entendeu? Pessoal, alguma dúvida? Nada, alguma dúvida mais? A dúvida que eu tenho, professor, é sobre esses trabalhos da sexta-feira. Precisa ser em apresentação de slide, os 3? Todos os 3 serão de slides. Todos os 3. Ok. Todos os 3 slides. Não slides de 10, 30 slides. Não, certo. Coisa resumida. Hoje aí de 9 slides, 7 slides aí, que dá para apresentar. O importante é que vocês falem. Bota os tópicos, a Anneberg Giovana perguntou, bota só os tópicos. Bota os tópicos em cima, vocês começam a conversar e desenvolver o tópico que vocês estudaram. As pesquisas foram muito boas. Tauan verificou que muita coisa que você pesquisou, o grupo de Anneberg também foi praticamente a mesma coisa. Então, houve quase uma conjunção de pensamentos. As definições foram boas, as intervenções de Wagner, com relação a esse empreendedorismo corporativo, cooperativado da região de Petrolina, é fantástico aquela de lá. Então, fica aí para vocês, meu boa noite. Wagner, se você puder visitar o Juazeiro, lá na Bahia, eu tenho um grande irmão e um grande amigo lá, se chama Demurier, é empresário grande lá em Juazeiro, pode procurar quem é Demurier, dele é um grande abraço, que é um empresário muito grande, ele vende tambores, uma empresa que vende tambores, aqueles tambores azuis de azeitona grande para o pessoal para seca. Se puder dar um abraço para ele, pode visitar. Vou procurar e entregarei um abraço. Demurier, é um senhor, gente fina, meu irmão maçom, meu amigo. Boa sorte para vocês, boa noite, passem muito bem. Vão saindo para eu poder desligar. Muito obrigado. Boa noite, professor. Igualmente, professor. Boa noite, bom final de semana para aí. Boa noite, amigo. Boa noite, querido, até mais. Boa noite, professor. Boa noite, Tauan, boa noite, Isaac, boa noite, Iago. Boa noite. Boa noite. Tivemos a nossa aula hoje, atingimos os nossos objetivos. E, alô? Oi. Voltei para dar um recado de Isabelle. Diga. Ela teve... A conexão dela caiu e não votou, por isso que ela saiu. Ela mandou o senhor ver aí que ela estava em aula. Não, já sei disso. Ó, Isabelle apresentou o trabalho. Vocês estão dando show, minha filha. Eu nem me preocupo com vocês. Para minha presença, só faltou o Matheus, o menino que não teve condição de vir, né? Que não veio.
Certinho, professor. Boa noite. Tá bom, minha filha. Boa sorte. Até mais. Estamos encerrando a gravação da aula de hoje, na turma do 6º período de administração de empresas, cuja aula foi direcionada a características e semelhanças, características do empreendedor e semelhanças do empreendedor com o administrador. As tarefas e atividades para a próxima aula já estão contidas no Google Sala de Aula. Boa noite, muito obrigado e até a próxima aula. Encerrando a gravação.